Um dos assuntos mais difíceis e também o primeiro assunto que a gente vê em física no ensino médio é cinemática. E especificamente movimento retilíneo uniformemente variável, quando aparece o conceito de aceleração e a coisa começa a ficar um pouquinho confusa, porque só com velocidade é um pouquinho mais fácil. Hoje a gente vai deduzir junto de onde vem a equação de Torricelli, a famosa equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que é um nome muito grande, mas do MRUV, que não tem o tempo, aquela equação que é independente do tempo. E no meio do caminho a gente também vai deduzir as outras duas equações do MRUV. Vem comigo, sem delonga, bora pra tela. De onde vem a equação de Torricelli? Muitos professores não costumam mostrar esse tipo de coisa na sala de aula, mas hoje a gente vai ver aqui passo a passo de como chegar na equação de Torricelli sem precisar de matemática muito sofisticada. E aqui é o seguinte, a equação de Torricelli é uma equação para o movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado significa que a velocidade varia, ou seja, tem aceleração, e a aceleração ela é constante. Por quê? Porque a velocidade varia de forma uniforme, o que significa que a cada segundo a taxa de variação, ou seja, o incremento ou o decréscimo da velocidade é igual, ou seja, a aceleração é constante. Então tem aceleração constante. Isso aqui para nós é ótimo, porque aceleração é exatamente o quê? A velocidade menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Essa aqui é a definição de aceleração. E isso aqui significa exatamente o quanto a velocidade varia a cada segundo. Então a velocidade varia, por exemplo, a velocidade vai de 0 a 100 km por hora em 2 segundos. Então a aceleração é de 100 km por hora por segundo. É uma unidade bem feia, normalmente a gente deixa em metros por segundo, que é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Sabendo a definição da aceleração, a gente agora consegue brincar um pouquinho com essa ideia de movimento retilíneo uniformemente variado, que tem esse gráfico aqui, que eu circulei de azul agora. Por quê? Perceba o seguinte, a velocidade, que está aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, ela começa em um V0 inicial, vai até um V final de forma constante, variando constantemente. Como que você sabe que está variando constantemente? Porque este gráfico aqui é uma reta. E a reta, ela tem a característica de variação constante. Ela tem o m, que é exatamente o ΔY sobre o Δx, constante o tempo inteiro. E mais um detalhe, lá no gráfico de MRU, vou colocar ele aqui só para a gente relembrar, a velocidade ela é constante. E lá naquele gráfico a gente tem o seguinte, Deus vê tudo, lembra? Distância é velocidade vezes tempo. O que significa que a distância é a área embaixo desse gráfico da velocidade aqui. Exatamente essa mesma área. No movimento retilíneo uniformemente variado, também vai ser a área embaixo do gráfico, mas a área embaixo desse gráfico é um pouquinho diferente. Ela ainda é uma reta, mas ela não é uma reta horizontal, ela é uma reta mais na diagonal. Ela tem uma certa inclinação, que é exatamente a aceleração. Com isso, a gente já pode calcular a distância percorrida num movimento retilíneo uniformemente variado. É a área embaixo desse gráfico aqui, o nosso ΔS, que para simplificar aqui as coisas, a gente vai chamar apenas de D. Sabendo que essa área aqui é exatamente a nossa distância percorrida, agora a gente pode calcular ela usando geometria mesmo, para poder encontrar a equação de Torricelli. Olha só que bonito. A gente vai separar aqui em duas áreas, um retângulo aqui embaixo e um triângulo aqui em cima. Esse retângulo ele vai de 0 até T e de 0 até V0. Então a área desse retângulo é base vezes altura, certo? Então a área desse retângulo aqui vai ser a área da base, que é exatamente igual a T, vezes a altura, que é V0 aqui do lado, certo? Então, T vezes V0, mais a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? É a área da base, é T, novamente T aqui, vezes a altura, que é V menos V0. É exatamente essa diferença de altura aqui. Então, a gente vai ter
mais a área do triângulo, V menos V0, base vezes a altura t. Aí tanto faz para onde que a gente está olhando, né? Se essa aqui é a base, essa aqui vai ser a altura, e vice-versa também, os dois são válidos. Acabou por aqui? Ainda não, hein? Tem que dividir por 2 a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. E agora, o que a gente faz? Opa, a gente ainda não chegou na equação de Torricelli, né? Mas aqui da definição de aceleração, olha quem está aqui, v menos v0. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse v menos v0 e vai igualar ele, olha só, pega esse t aqui, passa multiplicando, né? Lembrando que quando a gente passa multiplicando é a mesma coisa que multiplicar por t desse lado e multiplicar por t desse lado, vai cancelar aqui e aqui, para a gente exatamente isolar o v menos v0, que é igual a a vezes t. A diferença de velocidade é a aceleração vezes o tempo, mas isso aqui a gente já sabia, né, daquela equação dos vermes voadores atacam a Terra, certo? Vermes voadores atacam a Terra, primeira equação importantíssima do movimento retilíneo uniformemente variado. Com isso, a gente já pode pegar esse V menos V0 aqui e plugar aqui na equação, e que vai resultar em D vai ser igual a V0 vezes T mais, agora é AT, certo? A aceleração vezes o tempo de novo, né, que está aqui fora, então o tempo ao quadrado sobre 2. Acabou? Ainda não, né? A gente quer achar a equação de Torricelli. Essa equação que a gente acabou de achar, ela também tem um apelido legal. Lembra lá da equação do MRU? Então, no MRU, D igual a V vezes T, que significa o quê? O que a gente usa para lembrar dessa equação? Deus vê tudo. Né? Deus vê tudo. Lembrou da equação. E essa equação aqui também tem um mnemônico muito, muito bacaninha, que é diabo vê também, mas meio atrapalhado. Diabo vê também, mas meio atrapalhado. Com isso você consegue lembrar dessa aqui, que é a segunda equação importantíssima do movimento retilíneo uniformemente variado. É a equação de posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Acabamos de deduzir de onde vem essa equação e agora a gente já consegue chegar na equação de Torricelli. Só falta mais um passinho. Pegar as duas equações do movimento retilíneo uniformemente variado e juntar elas, que são exatamente essas equações. Aqui, a do diabo vê também, mais meio atrapalhado. Juntar com essa equação 2 aqui, vermes voadores atacam a Terra. Juntando essas duas equações, a gente já consegue encontrar a equação de Torricelli. E agora o que a gente vai fazer é isolar o tempo em uma equação e substituir na outra. Já que a gente tem duas equações, se a gente isola o tempo e substitui na outra, a gente vai sumir com o tempo e encontrar uma equação para o MRUV independente do tempo, ou seja, a equação de Torricelli. Se liga, V, aqui a gente vai subtrair V0 dos dois lados, V menos V0 vai ser igual. Subtrair o V0 dos dois lados, esse cara aqui vai sumir, beleza? Então vai sobrar AT. E agora a gente vai passar esse A dividindo para esse lado de cá, para isolar o nosso T. E o T vai ficar exatamente igual a V menos V0 dividido por A. Tá aqui o nosso tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Agora é só a gente pegar esse T aqui e plugar nesses dois caras aqui, né? Duas vezes, da equação horária do movimento uniformemente, equação de posição horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Esse nome é muito difícil, gente, meu Deus do céu. Mas então vamos lá. D vai ser igual a V0 vezes V menos V0 sobre A, mais meio de A, que vai multiplicar V menos V0 sobre A. Beleza. Então a gente tem isso aqui. Agora, olha só que legal. Isso tudo aqui é ao quadrado, certo? Agora, olha só que legal. A gente tem um A aqui que está ao quadrado e um A aqui fora. Então, se a gente pegar
esse A aqui que está ao quadrado, a gente pode tirar ele do parêntese e deixar só o V menos V0 ao quadrado aqui no parêntese e fatorar esse A ao quadrado de cá. E a gente cancela com esse cara e olha só, temos um A aqui e um A aqui. Agora a gente coloca esse A em evidência. Vamos fazer isso numa nova linha aqui. Vai ser 1 sobre A em evidência, que vai multiplicar V0, que está multiplicando o V menos V0, mais meio, que ainda não sumimos com esse meio, que vai multiplicar V menos V0 ao quadrado. Beleza. Agora esse A gente pode passar para esse lado de cá. Vamos fazer isso de uma vez. A gente pega esse cara aqui e multiplica desse lado aqui. Lembrando que quando a gente fala em pegar e passar multiplicando, o que a gente está fazendo é isso. Multiplicar por A dos dois lados, cancela esse cara com esse de cá, e eles se cancelam e somem, e a gente tem ele lá do outro lado. Então, beleza. Agora o nosso objetivo é assumir com esse 2. Como que a gente faz para assumir com esse 2? Olha só, a gente vai multiplicar tudo por 2. Vamos fazer de azul aqui. 2 vezes A vezes D desse lado e um 2 multiplicando aqui. Opa, 2 multiplicando aqui, regra do chuveirinho, né? Lembra do chuveirinho? A gente vai distribuir esse 2 aqui. Então o que a gente vai ter aqui na nossa próxima linha vai ser 2AD vai ser igual a 2 vezes esse primeiro termo, que é V0, V menos V0, mais esse 2 vai cancelar com esse meio aqui, certo? V menos V0 ao quadrado. Oba! Então aqui a gente já está chegando em algum lugar, né? Agora a gente precisa dar uma simplificada nesse cara aqui que tá uma coisa super feia. Vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira coisa é a gente pegar esse produto notável aqui e abrir ele. Então vamos abrir esse produto notável, V menos V0 ao quadrado, vai dar V quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Show de bola! E agora a gente também pode fazer a multiplicação distributiva aqui, regra do chuveirinho, né? Aqui na frente. Então, fazendo a regra do chuveirinho aqui na frente, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2V0 que multiplica V, 2V V0 mais, menos, certo? Menos 2V0 que multiplica V0, 2V0 ao quadrado. Beleza, distribuímos tudo e agora vamos cancelar o que dá para cancelar. 2V V0 menos 2V V0, show de bola. V0 ao quadrado com menos 2V0 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos V0 ao quadrado. Então vamos reescrever isso tudo aqui embaixo. A gente vai ter 2AD, que é igual a menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado. Show de bola. E essa aqui já é a nossa equação de Torricelli. Basta a gente pegar esse menos V0 ao quadrado, passar somando para o outro lado agora, que a gente vai ter V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, que é exatamente a equação de Torricelli. Prontinho, descobrimos a equação de Torricelli. E para lembrar dela de um jeito mais fácil, vi vovó mais duas amigas dela. Tá aí. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa o seu like, manda para aquele amigo que você sabe que vai curtir esse conteúdo e bora que bora passar nessa federal.